Olá, gente abençoada, espero que vocês estejam bem. Vamos falar um pouquinho sobre alguns mecanismos que o codependente usa para sobreviver. Eu percebi, ao longo desse tempo estudando sobre codependência, que diversas abordagens terapêuticas usam nomes diferentes para o mesmo mecanismo de ação. Então, eu não quero que você se apegue à terminologia, eu vou usar a linguagem mais coloquial possível. Então, a codependência ela pode ter vindo de várias dinâmicas de uma casa, mas a dinâmica de uma casa disfuncional, onde um dos pais causava disfunção, ou os dois, né? Onde tem um codependente, tem um dependente, onde tem um narcisista, tem um codependente. O próprio narcisista é um dependente, porque o narcisista ele não consegue ser narcisista sozinho, ele precisa do outro. Então, todas essas dinâmicas, mesmo que seja por maneiras diferentes, por caminhos diferentes, elas criam o funcionamento codependente de uma criança. Então essa criança ela se sente de alguma forma abandonada, negligenciada. Um exemplo mais tradicional, né? É aquele exemplo em que a criança vê a mãe esperando o pai chega tarde, o pai chega bêbado, eles brigam, a criança assiste aquilo e aí ela vai dormir e ela não vê o que acontece dentro do quarto, porque eles fazem as pazes durante a noite, vão para o quarto mágico e de manhã, na hora do café, a mãe tá sorrindo, né? Tá tudo bem, e aquela criança foi dormir achando que estava tudo ruim. E ela começa a não entender, a não conseguir codificar os sentimentos. Porque na cabeça de uma criança passa assim, mas a mamãe estava tão brava ontem, aquilo era tristeza. E a mamãe brigou com o papai e agora está feliz. Então, e você imagina a confusão que causa na cabeça de uma criança. Eu vejo uma coisa e eu fico em dúvida, aquilo se contradiz. Só que uma criança dessa, ela acaba se sentindo abandonada porque os pais estão preocupados com suas vidas e elas acabam abandonando a si mesmas, elas se renunciam para poder salvar a casa. Então, porque em algum momento, em algum lugar da psique dessa criança, ela entende que se ela ficar boazinha ou se ela ficar quietinha, ela começa a tentar fazer validações de comportamentos que na cabecinha da criança ela entende, se eu ficar quietinha, boazinha, a mamãe não vou deixar a mamãe nervosa, não vai ter briga e tudo vai ficar bem. Ela começa a assumir um papel de como se ela tivesse uma responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo entre dois grandes. Na sistêmica a gente entende assim, são dois adultos e a criança pequenininha daquele lugarzinho dela, ela se abandona de si mesma para salvar aqueles dois. Um daqueles dois, ou os dois, ou para tomar partido de um dos dois. A mãe se separou, teve um problema com o pai, e essa criança ela ama esse pai, porque é o único pai que ela tem. E ela não vê aquele pai como a mãe vê aquele pai. A mãe vê aquele pai como marido. Aquela criança vê o pai como pai. E nesse momento, a mãe não autoriza essa criança a amar esse pai. Eu constelo muitas pessoas que têm ressentimento, que têm da boca para fora. Meu pai foi comprar cigarro e voltou, meu pai é um fracassado, meu pai não sei o que. A hora que a gente entra no profundo, que a gente acessa a criança interior dessa pessoa que tem esse discurso implantado pela mãe na cabeça dela, a gente vê aquela criança machucada, que tudo que ela queria na vida era ter vivido aquele amor. Ela busca esse amor na fase adulta. Uma das maneiras que ela faz isso, se relacionando com homens mais velhos, se relacionando com homens parecidos com as dinâmicas, com a dinâmica do pai, aquilo que ela julga de ruim no pai dela, de defeito no pai dela, ela acaba trazendo para a vida dela, ela acaba fazendo o mesmo sem perceber por causa dessa não autorização a amar. Olha quanta confusão se passa na cabeça de uma criança
que viveu num lar disfuncional. É um trabalho para a vida toda. Tirar cada uma dessas camadas, porque são anos e anos e anos. Você pensa aí, talvez uns 15 anos, pelo menos 7, dia após dia, vivendo esse tipo de rotina, bem no momento em que a sua personalidade está sendo formada, no momento em que você está ligando Lé com Cré, dando nome e sobrenome. Tem pessoas que vêm aqui constelar comigo que elas não conseguem acessar os sentimentos delas, porque elas não aprenderam a nomear devido a essa disfuncionalidade do lar, devido a esse abandono que ela sentiu. Então, uma parte dessa criança morre, deixa de existir para dar vida aos pais. Eu deixo de existir para não incomodar os meus pais. Eu acabo sendo o filho bonzinho, aquele salvador, aquele que não dá trabalho, aquele que cuida, aquele que quando a mamãe está nervosa vai lavar a louça, corre para arrumar a cama. Antes do papai chegar, ajuda a mamãe, para o papai não ficar nervoso. A mamãe fala assim, olha, o papai bebeu só um pouquinho. O papai tá um pouquinho nervoso. Às vezes o pai acabou de espancar a mãe. E a mãe fala assim, o papai tá um pouquinho nervoso, ele tomou uma cervejinha. Olha como a criança enxerga o alcoolismo e a violência doméstica. De uma forma banalizada. Tem pessoas que chegam na vida adulta em relacionamentos absurdamente tóxicos e elas não têm a menor noção que o relacionamento que ela vive é tóxico, porque na casa dela era assim. Ela está na dissonância cognitiva ou no encobrimento, use o nome que quiser, dissonância cognitiva ou encobrimento, use a terminologia que quiser. Tá? Os encobrimentos, eles são as maneiras de funcionar na vida e eles acabam sendo usados na vida adulta, né? O encobrimento ele é aprendido na primeira infância e aí na vida adulta você repete o modelo. Tudo que a gente faz quando a gente é criança, a gente só vem repetindo o modelo. Tem um script de funcionamento e a gente vem repetindo o modelo. Quando a gente começa a fazer terapia, a gente começa a acessar esses modelos, entender o que está disfuncional lá para começar a fazer diferente. Enquanto a gente não tem o conhecimento, a gente nem percebe. A gente está encobrindo, a gente está tapando o sol com a peneira. A criança, então, ela experimenta um sofrimento sentido pela família. Normalmente a codependência acontece mais nas meninas, normalmente, e ela aprende a ter uma posição dentro do sistema familiar mais subordinada, mais submissa ao sistema. Então a criança rejeita os seus próprios valores e ela se valida através do que os outros dizem para ela, né? Então quando ela é muito boazinha, ela é muito prestativa, e aí ela é validada por isso, só que ela leva isso vida fora. E aí ela entra nas relações, na relação onde ela vai ser boazinha, na relação onde ela vai sustentar um cara que tá há anos num projeto que nunca termina, que nunca entra dinheiro. O cara tá sempre montando negócio, eu vou fazer tal coisa, mas assim, o dinheiro nunca entra, e essa mulher tá sustentando essa situação. Ou essa mulher tá numa relação onde tem um cara que tem algum tipo de vício, alguma compulsão por jogo, por bebida, ou um cara simplesmente que é esse cara que nunca trabalha, ele tá sempre em algum projeto. Existem vários tipos de relacionamentos codependentes, tá? Existem relacionamentos onde a pessoa tem uma dependência emocional e o marido, ele não bebe, ele não é viciado em jogo, ele trabalha, ele sustenta a casa, mas esta pessoa, ela tá num relacionamento tóxico porque ela tem uma dependência emocional, um transtorno de personalidade dependente, e aí ela não consegue sair da relação e ela fica numa relação tóxica. De todo modo, são relações tóxicas. De todo modo, há uma submissão nessas relações. Há alguém
qual o dependente se submete de uma forma ou de outra, ou satisfazendo a vontade do outro, ou pagando a conta do outro, ou curando a ressaca do outro. Tem uma música, acho que eu não vou falar porque senão o YouTube vai cortar meu vídeo, né? Meus vídeos já não... Por favor, gente, dá like nos meus vídeos, comenta meus vídeos, isso ajuda demais o meu canal. Eu tenho um vídeo com tanta visualização, não tem comentário. Me ajuda, coloca um coraçãozinho, tá? Tem uma música que chama de Sitimia, do Martinho da Vila, que fala, vem cá, vem coração negro que chegou de porre lá da Boemia. É que se a gente fala essas coisas, as pessoas agridem a gente de uma maneira tão babaca. Outro dia eu fiz um comentário da música do Sting, que ele mesmo já falou que ele compôs a música porque ele terminou uma relação e na época ele não percebia que ele era tóxico, mas depois ele se deu conta, né? Every breath you take, every move you make. Comentei, falei, é a melô do codependente. Acabaram com a minha raça no Instagram. Mulheres assim, que eu fiquei até chocada. Tantas mulheres desfazendo de outras mulheres, né? Ao invés de se unir. Foi uma coisa que até me chocou. Mas enfim, é uma música de um relacionamento tóxico. O próprio Sting já falou. E aí colocaram assim, pra mim ele fez essa música porque é uma música de amor de mãe para filho. Na minha opinião. E as pessoas têm opiniões baseadas no nada, baseadas no que elas acham. Igual a música das brumas leves da paixão que vem de dentro, não tem nada a ver com nascimento, com espera de bebê. Essa música não foi criada para isso. Você pode cantar essa música sem estar grávida, tá? Que tá tudo certo. As pessoas, elas dão um significado para as coisas de acordo com a cabeça delas. É por isso que existe um monte de religião baseada no mesmo livro. É uma Bíblia e centenas de religiões. Então, voltando, gente. A criança, ela cresce, ela entende que ela só será valorizada se ela cuidar de alguém, se ela for servil, se ela tiver uma serventia para alguém, se ela for útil. Então, quando ela vira adulto, ela empresta dinheiro para os outros, ela é aquela pessoa que vai no médico com todo mundo, ela entra no papel do salvador. É aquela pessoa que ajuda todo mundo, é a boazinha que faz tudo para todo mundo, é a que deixa quieto. Por quê? Para não se sentir invalidada. Se eu for boazinha para o outro vai me invalidar. Existe a possibilidade de eu ser amada, já que eu não me senti amada lá atrás, mesmo fazendo tudo isso. Em algumas casas, os pais são muito críticos, principalmente os pais que são narcisistas. Eles são as críticas são cruéis. Às vezes os pais não são narcisistas e são críticos, cobram demais, exigem demais com relação à nota, se tirou nota B não foi suficiente. E aí a criança cresce, o adulto, né? O adulto é aquele adulto, se transforma num adulto que ele entende que ele nunca vai ser bom o suficiente. E aí nasce a síndrome do impostor. Ele estuda, ele está sempre fazendo curso, eu falo, né, tem obesidade intelectual, a cabeça está cheia de coisa e não consegue passar para frente ou não consegue prosperar, faz curso atrás de curso e não menosprezando o Uber, gente, mas o trabalhar no Uber é um trabalho desgastante, o dinheiro você não escala o dinheiro, né? A não sei que você tem vários carros e várias pessoas dirigindo para você, mas assim, a pessoa é super capacitada. Eu ando muito de Uber, por isso que eu estou usando esse exemplo. A pessoa é muito capacitada e ela tá lá no Uber. Muitas pessoas fazem como renda extra, sensacional, uma renda extra maravilhosa, mas muitas pessoas têm um alto nível de capacidade e estão fazendo Uber porque não estão conseguindo se recolocar no mercado. Então é de um outro lugar que eu tô falando. Por quê?
Porque a pessoa tem a síndrome do impostor. Ela não se acha boa o suficiente. E aí, quando ela chega numa entrevista de emprego, quando ela chega para se recolocar, ela já chega com aquela sensação, aquela energia de loser, e ela não consegue a vaga, né? Que é a profecia autorrealizável. Mas vamos voltar aqui para a codependência, porque o assunto ele é muito extenso. Imagina um repolho infinito, e que você vai tirando as folhinhas e nunca acaba. Essa é a codependência. Essa é a vida de todo mundo também. A gente vai fazer terapia a vida inteira e vai tirando essas folhinhas do repolho. Então, quando a criança ela faz as coisas boazinha, quando ela ajuda a mamãe, quando ela limpa a casa, ela recebe um carinhozinho na cabeça, fala, ai, que menina boa que você é, ai, que menino bonzinho. E aí isso vira um padrão para a vida dela. É o padrão de validação que ela leva a vida fora. Numa casa dessa, a mensagem que os pais passam para os filhos, né, para esses filhos e normalmente para essas filhas, que são as boazinhas, é assim: controla suas necessidades, segura suas ondas para satisfazer as minhas. Satisfaça as minhas expectativas e aí vai ficar tudo bem com você. E aí eu te dou um agrado. Aí eu faço um cafunézinho na sua cabeça. Aí eu falo, nossa, como você é boazinha. Ai, nossa, olha como ela é dedicada. Olha, ela ajuda na casa. Ai, que menina boa, minha filha é tão boa. A frase subliminar que uma codependente recebe nesse momento de vida é: não questione, não sinta, não pensa. Apenas sirva. Seja servil. Então, é como se quando a criança anulasse as emoções dela, ela expiasse todo o sofrimento da família. Ela entende que aquilo traz alívio. Senão eu sou mais uma da trabalho, né? Mais uma aqui a tá reclamando. Mais uma aqui a da piti. Quando uma criança é criada numa casa onde os pais ficam muito irados, muito agressivos, quando ela faz qualquer coisa, qualquer xixi na cama, sabe? Aquele xixizinho fora do pinico, que a gente usa esse termo, e ela é muito repreendida, os pais são muito irados, fazem tratamento de silêncio, são muito agressivos. Essa criança, ela deixa de se amar, porque ela sente que ela não merece ser amada, porque ela não é um ser humano bom o suficiente para ser amado. Então ela tem que fazer muito, e mesmo assim fazendo muito, ela vai receber migalhas. E eu quero que você pense isso, fazendo uma analogia com a sua vida adulta. Porque essa criança que eu tô comentando aqui, ela existe dentro de você, se você é uma pessoa que tem dependência emocional. O que acontece também é que muitas vezes esses pais, eles se sentem culpados depois que eles fazem isso. Eles sentem remorso. Então, deu um tapinha e depois fica com remorso. Aí vai e faz um afago. Faz as pazes com a criança. Eu vou fazer um bolo para você. Qual é a dinâmica que essa criança aprende? Que depois de uma briga, vem amor. Depois que eu brigo, eu recebo amor. Como vai ser o relacionamento de casal dessa pessoa quando ela for adulta? Ela vai ser viciada em briga. E isso, gente, é biológico. Porque eu acabo tendo o vício da adrenalina. Eu fui criada num lar onde eu nunca sei o que vai acontecer. Tô lá, sou criança, não sei como que o papai vai chegar, a hora que o papai vai chegar, a treta que vai rolar. Tô apreensiva, tô com medo, tô com ansiedade, sistema de luta fuga ativada, adrenalina a 1000. Chegou, tá tudo bem. Não aconteceu nada hoje. No outro dia chegou, aconteceu tudo. Aí de manhã, tá tudo bem. Eu fico viciada nesse sentimento de adrenalina. Então eu não consigo ter um relacionamento saudável quando eu sou adulta, porque eu tenho um modelo de relacionamento com grandes emoções, uma montanha russa. E aí eu faço isso na minha relação. A minha relação, ela é boa quando eu uso esse modelo. Então, eu arrumo eu fuço no celular do meu marido, eu stalkeio as redes sociais dele, aí a gente briga e depois a gente vai pro quarto mágico e
tudo fica maravilhoso. E eu vivo anos e anos e anos numa relação disfuncional desse jeito, sem nem ter conhecimento de que a relação é disfuncional. Agora, graças a Deus, com o advento de YouTube, de Instagram, as pessoas estão entendendo a gravidade da situação. Esse comportamento de submissão numa relação, o termo codependência foi cunhado por vários psicanalistas, tá? Freud, Jung, quem mais? O Erich Fromm, a Karen Horney, o Adler. Já usava esse termo codependência, depois ela se expandiu. Então, ela sai desse lugar de ser uma relação só com adictos e ela se torna um conceito de uma pessoa que depende emocionalmente de outra. E aí essa pessoa, para evitar a separação, a dor, a angústia da separação é tão grande para ela que ela se torna submissa a tudo que o outro entrega ou não entrega para ela, a tudo que o outro faz de tóxico ou deixa de fazer para ela. Ela é a pessoa submissa dentro da relação. Por mais que você fale assim, mas eu grito, eu bato o pé, você acha que o que você faz é se impor. Você acha. Mas na verdade é apenas uma criança esperneando, dando piti. Porque você continua se submetendo. Uma pessoa que não é dependente, eu falei isso ontem num atendimento. Uma pessoa que ela não é dependente, uma mulher, vamos falar de mulher que 99,99% dos meus pacientes e clientes de constelação são mulheres. Uma mulher que ela não tem esse sistema de codependência, ela começa um namoro, o primeiro indício que o cara dá de toxicidade, ela cai fora, ela não fica. Porque ela cresceu num lar funcional e ela sabe o que é uma relação funcional e ela busca uma relação funcional. Ela não precisa dessa montanha russa de emoções. Ela quer uma coisa tranquila, ela busca tranquilidade. O primeiro pitizinho que o cara dá, ela já pula fora. A codependente, ela entra na dissonância cognitiva. Ela não vê o que está na cara, às vezes eu pergunto assim, mas quando você casou com ele, ele não bebia? Bebia. Ela sabia. Ele te traiu depois do casamento? Não, quando a gente namorava ele já me traía. Você percebe a sutileza da diferença? Que uma pessoa que é funcional, ele traiu, eu caí fora. Eu não quero isso pra mim. A dependente não consegue sair. Por N motivos, tá? Um deles é porque se eu não arrumar coisa melhor, pelo menos ele me ama. Eu não sou uma pessoa digna de ser amada. Eu aprendi lá na minha infância que eu preciso ser boazinha para ser amada. Eu não sou uma pessoa boa para ser amada. Eu não sou tão boa assim. Eu tenho que aproveitar essa oportunidade aqui. Terminar. Tem 3 estágios que uma criança pode passar e sobreviver, né, à codependência, se ela enfrentar de alguma dessas 3 maneiras que eu vou falar. A primeira é enfrentando ser diferente dos pais, enfrentando não satisfazer as expectativas dos pais, né, não sendo submissa. Quando ela consegue não fazer isso, né, não funcionar disso, ela consegue crescer funcionando sem a dependência emocional. O que é muito difícil numa criança, num lar disfuncional, né, que está formando a personalidade, um grau de vulnerabilidade enorme. É bem difícil. Mas algumas pessoas sobrevivem assim. Lembrando que todo mundo que foi criado num lar tóxico, com um pai ou uma mãe narcisista, ou com os 2 pais narcisistas, são sobreviventes. As pessoas que saíram de relacionamentos de codependência são sobreviventes. Então, se você está assistindo esse vídeo e você se identifica com o que eu estou te falando, saiba que você é um sobrevivente. Você veio sobrevivendo até agora. Parabéns para você. E que bom que você está tendo esse nível de consciência de vir buscar informação. O conhecimento nos liberta inclusive de relacionamentos tóxicos.
O segundo estágio, a segunda oportunidade é quando a pessoa ela tem o primeiro relacionamento dela, o primeiro relacionamento amoroso dela. E ela entende que ela não vai renunciar à individualidade dela para satisfazer as expectativas do outro parceiro. Se ela consegue transcender isso, ela está livre da codependência. Se ela se tornar uma codependente, ela vai se encaixar na embalagem que esse parceiro ou essa parceira amorosa quer que ela fique. Ela vai fazer de tudo para corresponder às expectativas. Então, ela se anula para caber dentro daquela relação. Se ela conseguir não se anular para caber dentro daquela relação, ela conseguiu sobreviver sem ser codependente. E o terceiro estágio já acontece numa idade muito avançada, onde a pessoa entendeu que a solidão é solitude. E aí ela consegue se livrar da codependência, que ela não precisa necessariamente estar numa relação para ser feliz e ser completa. Quando a pessoa dá conta de fazer as coisas sozinha, ela consegue entrar num sistema de liberdade. Mas é fazer sozinha com felicidade. É o fazer sozinho bem resolvido. Eu fiz uma viagem de férias de uma semana e nos passeios eu fiz amizade com uma moça, ela era uns 20 anos mais nova que eu, uns 30 anos, e ela estava sozinha também, e tinha um casalzinho com a gente. A esposa, né, do casal falou assim: gente, eu tô chocada que vocês duas viajam sozinhos, porque eu sempre viajo sozinha, eu vou para um monte de lugar sozinha. E a minha amiga também falou, eu também. Aí eu comentei e ela comentou a mesma coisa. Eu falei, eu dou graças a Deus de sozinha, que eu posso escolher a hora que eu vou comer, a hora que eu vou dormir, aonde eu vou, que praia que eu vou, que hora que eu vou jantar, se eu vou tomar banho. Eu não tenho que negociar nada, eu amo. Eu tô com os meus livros, com as minhas coisas. E essa moça falou também, a gente acabou passando o dia inteiro juntas, almoçamos juntas, junto com esse casal. E assim, para aquela moça, ela não entendia como que a gente estava tão tranquilo, como é tão tranquilo você entrar num restaurante sozinha, pedir um jantar e sair. O codependente, se ele conseguir fazer isso, e muitas pessoas conseguem, porque não tem outra opção, então a pessoa consegue fazer isso, mas ela faz isso muito preocupada com o que os outros estão pensando, tipo, nossa, tá todo mundo me vendo aqui comer sozinha, vai achar que eu sou um fracasso, que eu não tive a capacidade de ter alguém, que eu não sou boa o suficiente para ter alguém que me ame para me trazer para jantar. Ou ela vai sentir uma falta, ela vai fazer, porque ela não tem outra opção, mas ela vai fazer sentindo um vazio, sentindo angústia, sentindo falta. Então aí ela ainda não se curou. Aí ela ainda está no momento, né, as cascas do repolho. Não quer dizer que quem foi sozinha não tem que curar outras coisas, porque é um sobrevivente, é um codependente e sempre vai ter coisas para curar. Vai morrer fazendo terapia. Mas isso não é um problema, não existe solidão. Estar sozinho é uma escolha. Eu poderia ter chamado alguém para ir viajar comigo, aquela moça também poderia ter alguma amiga para levar, tenho. Mas tudo que eu queria era passar uma semana sozinha. Eu tenho uma paciente que ela já está comigo há algum tempo e que dia desses ela fez a primeira viagem dela sozinha. Ela falou, não tem preço. Não tem preço. É Mastercard. Se você então está assistindo esse vídeo, ficou até o fim, esse vídeo ele vai ter dezenas de partes, ele vai ser sempre vídeos longos, o tema é muito denso, tem pouca literatura sobre o assunto, então vamos tentar não se apegar em nomes, em classificações, se apegar ao que a gente sente, ao que a gente vive e o que acontece na nossa vida e como que a gente pode começar a mudar esses scripts, essas formas de ser. Por exemplo, uma viagem, né? Eu sei que para chegar nisso, essa minha paciente está comigo, talvez, sei lá, uns 9 meses de terapia semanal. Então, né, para chegar a isso é um caminho, mas é um caminho tão possível. E dá para ser tão feliz.
E ó, quem é dependente, quem é codependente, sempre vai ser um sobrevivente, sempre vai ser. Mas a maneira de ser no mundo muda, a maneira de estar no mundo muda, a maneira de olhar o outro muda. Então, chega um momento na vida em que o faro, ele fica tão fino que você no começo percebe. E antes, enquanto você tem o benefício da ignorância e você está nesse encobertamento, na dissonância cognitiva, use o nome que você quiser, você vai fazendo vistas grossas para essas coisas. Mas sempre teve no seu nariz, sempre foi óbvio. Eu vou ficando por aqui, eu vou pedir para que você, por favor, deixe um comentário no vídeo, conte como que é a sua vida, conte como que você conheceu a dependência emocional. Se inscreve no meu canal, me segue lá no Instagram e vamos aprofundar mais esse tema, sempre mais e mais. Um beijo da KT e namastê.